Bom dia, meu nome é Marlene Socas, sou natural de Santa Catarina. Minha profissão, eu sou cirurgiã dentista, mas nas horas vagas eu também pinto algumas telas. Não me considero nem pintora nem artista, mas gosto muito de pintar. E algumas telas minhas acabaram coincidindo com os acontecimentos históricos, como esta tela aqui, que foi pintada quando eu estava presa no Presídio Tiradentes, em São Paulo. Você pintava antes de ser presa? Sim, eu comecei a pintar com 20 e poucos anos, por diletantismo, por distração, por gostar muito de fazer algum tipo de arte. Eu tocava piano também, então gostava muito de pintar, sim. E fale pra gente quais foram os motivos pelos quais você foi presa. Eu fui presa porque eu participei da luta de resistência do povo brasileiro contra a ditadura militar, instaurada em 1964 até 85. E por que você voltou a pintar? Eu voltei a pintar na prisão, né? Eu tinha pintado 18 telas para levar para São Paulo, que eu queria colocar assim a crítica, né, para saber se eu tinha algum talento, se valia a pena eu continuar a pintar. E fui presa com essas 18 telas. A intenção era levar para a Praça da República para expor lá. E fui presa com essas 18 telas. E os militares me roubaram todas essas 18 telas. Depois, na prisão, para passar o tempo e fugir um pouco daquela realidade muito pesada, eu também voltei a pintar. Pintei várias telas lá dentro também. E conte pra gente a história do soldado que pediu pra você pintar o retrato dele. É, porque nós tínhamos um pátio onde a gente convivia, tomava banho de sol, jogava vôlei, a gente lia alguma coisa, bordava e cantávamos também várias canções, né? Canções revolucionárias. E os guardas então vinham perguntar para a gente, perguntaram para mim o que significava proletário, porque a gente cantava e a palavra proletário fazia parte das nossas canções. Então eu expliquei para ele que proletários somos todos nós, trabalhadores, cuja única riqueza, principal riqueza, é a nossa prole, os nossos filhos. Então por isso somos chamados de proletários. E é possível você explicar pra gente o significado de cada tela dessa que você pintou? Sim. Antes disso, eu quero colocar a história do soldado. Porque, como ele convivia com a gente e me via pintando lá no pátio da prisão, ele me perguntou se eu poderia pintar o retrato dele. Eu disse que sim, mas que o juiz tinha ordenado que as minhas telas não saíssem do presídio, porque o juiz achava que eu estava desenhando a planta do presídio para que os companheiros de lá viessem fazer um sequestro e nos libertasse de lá. Aí eu disse para ele, ó, o juiz já determinou que as minhas telas não podem sair daqui. Aí ele disse, pode deixar comigo. Então eu pedi para ele uma telinha, dei o tamanho, as dimensões e pintei o retrato dele. E depois que ela estava seca, eu disse que ele podia levar. E ele levou e em torno de 15, 20 minutos depois, meia hora, ele voltou dizendo, tá vendo? A tela já está lá fora, já saiu do presídio. Isso eu achei muito interessante porque é uma característica do povo brasileiro ser rebelde. Não é só porque somos povo brasileiro, é porque somos um povo também explorado, nós somos muito maltratados pelo Estado, né? O Estado burguês, seja militar ou seja civil, né? A gente também sofre. Temos pouquíssimos salários, baixíssimos salários, pouco atendimento à saúde, então tudo isso nos leva à revolta, né? Então, isso aí é inevitável. Em função dessa rebelião, dessa rebeldia contra o Estado capitalista e burguês, a gente acabou sofrendo a prisão, as torturas, mortes, aquelas coisas terríveis do Estado brasileiro. E dentro dessa tela que se encontra no cavalete, suas companheiras?
que foram represento colocadas? as minhas companheiras, mas isso tem um espaço de 50 anos e eu não seria capaz de pintar mais o rosto delas, né? Então eu pintei aleatoriamente qualquer rosto, coloquei, nós estávamos muito iradas, muito revoltadas, porque tinha acontecido com o Frei Tito, que foi preso na ocasião, e ele foi muito torturado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, que foi um torturador extremamente cruel, e o Frei Tito ficou psicologicamente abalado, tentou suicídio para escapar das torturas. E ele estava lá no presídio, já tinha passado pelas torturas, estava no presídio, como nós também tínhamos passado pelas torturas e estávamos no presídio Tiradentes. E ele então desejava que a situação dele ficasse juridicamente estabelecida, e como isso não acontecia, então ele apelou para uma tentativa de suicídio. Então todas nós nos rebelamos, o presídio inteiro se rebelou, não só nós mulheres, mas toda a parte masculina também, e fomos para as janelas gritar e protestar contra aquela situação, principalmente no caso do Frei Tito. Por isso é que eu coloquei aqui duas datas, a data da pintura e a data do ocorrido dessa situação do Frei Tito, que foi em 1970, o ano em que eu estava presa. Outra tela que eu pintei também lá dentro do presídio, bom, eu também queria esclarecer o seguinte, que onde nós estávamos presas, no presídio Tiradentes, em São Paulo, havia uma ala especial que era redonda e alta, então foi chamada de torre, e que dava uma escadaria que dava acesso para as celas do andar de cima. Começaram a chamar torre, e como nós mulheres estávamos presas lá, alguns presos homens começaram a se referir à Torre das Donzelas, que era onde nós ficávamos, e ficou famoso esse nome da Torre das Donzelas. E casualmente, não, historicamente, esse prédio foi demolido, o presídio Tiradentes foi demolido, então eu tenho essas imagens na memória, então coloquei nas telas. Mas especificamente essas 3 telas foram pedidas por uma companheira de prisão, a Lúcia. Ela foi presa grávida e a gente chamava para ela de Choquinha. Então, quando nós nos reencontramos para fazer o filme sobre a tela das donzelas, que é da Torre das Donzelas, e nós nos encontramos depois de 40, 50 anos, ela me disse: Marlene, eu sou Choquinha e eu gostava tanto das tuas telas, eu queria tanto ter uma tela tua, mas eu disse para ela, todas aquelas telas foram perdidas, sumiram, não sei que fim elas levaram. Eu disse: mas eu posso pintar para ti de memória. Então, pintei essa, que foi uma reprodução de uma tela que eu pintei na época. Então, eu pintei uma tela igual. Aí, depois, eu pintei essa segunda para ela, que foi o nosso banho de sol, né? E aqui aparece o nosso pátio, onde a gente tomava o banho de sol, e os guardinhas ficavam aqui. E foi um desses guardas que pediu para eu pintar o retrato dele também, porque havia uma relação brasileiro-conversa, brasileiro é comunicativo, brasileiro é carinhoso, o povo brasileiro é assim. Então, os guardinhas da muralha acabaram tendo um ponto de contato com a gente, né? Aqui representa a porta que dá para cá, para o presídio, para a administração do presídio, outro pátio. Aqui é uma carcereira chaveando a porta, porque entrou da rua essa prisioneira que tinha ido fazer alguma coisa na rua ou na auditoria de guerra, que era onde nós estávamos sendo julgados. E aqui, de lembrança, assim, de memória, eu pintei uma companheira chamada Maria Barreto Leite. Eu guardei, porque eu pintei o retrato dela na época e não me saiu da memória, então eu reproduzi aqui a Maria Barreto Leite. E aqui eu reproduzi uma mulher grávida, que tanto podia ser a Lúcia, que a gente chamava de Choquinha, como outras, porque muitas outras foram presas grávidas também.
Outra tela que eu pintei lá no presídio e que é para a Lucinha, é presente para a Lucinha e que eu vou entregar para ela, é essa estrutura interna da torre que representa a despedida de uma presa que está saindo, né? E já está com a malinha dela pronta ali. Ela vai sair por essa porta que dá para esse banho de sol, né? Eu pintei bem amarelo ali, que é por onde entrava a luz do sol. E essa luz do sol iluminava toda essa entrada da torre. Por que era uma torre? Porque era uma construção circular e as escadarias faziam essa subida circular para vir do primeiro andar para o segundo. Aqui ficava duas celas. Cela 1, onde estava prisioneira a nossa companheira presidente Dilma Rousseff. Ela ficava na sala 1. Eu fiquei na sala 4 e fiquei na sala 2 também, né? Nessa cela 2 eu fiquei bastante tempo. Aqui tinha 3 a 5, aqui era a nossa cozinha, onde nós cozinhávamos os nossos alimentos, e aqui era chamado celão, que era onde a gente tinha os nossos encontros de noite, fazíamos reunião, assistíamos televisão, fazíamos tricô, crochê, alguém tocava uma flauta, outro tocava um violão, outro tocava uma gaita, e a gente fazia os nossos serões e discutimos muito política também, discutimos muito aqui. E aqui então tem a despedida de uma companheira que sai, e nós ficávamos aqui nas escadarias cantando uma canção de adeus, né? Várias canções populares de adeus. Aqui era um local, era uma cama sem encosto, né? E onde ficava as carcereiras para cuidar da gente ou para responder a alguma eventualidade. E aqui ficava um colchão velho e geralmente com alguma coisa por cima. Então eu coloquei alguma coisa por cima e fui colorir e de repente eu percebi que sem querer eu coloquei as cores da bandeira revolucionária francesa, da Revolução Francesa de 1789 na França, o azul, o branco e o vermelho, onde o vermelho já denunciava o sangue derramado daqueles que lutavam, né? Então, foi casual, mas depois eu acentuei as cores da bandeira revolucionária da França, quando a França era revolucionária. Hoje ela já deixou de ser, né? Já tem uma ditadura burguesa também. E essas são, na verdade, as 3 telas que você pintou para oferecer para sua ex-companheira. Lúcia. Agora, fala pra gente a relação da pintura de outras telas que você fez relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que aconteceu? Eu estava afastada das pinturas por conta das lutas políticas, por conta da minha militância política, e eu não tinha tempo para me dedicar às artes, né? Abandonei o meu piano e abandonei os pincéis e as tintas. Mas como a Lucinha me fez esse pedido, ela me fez assim tão no fundo do coração, e eu comecei a pintar as telas da prisão para ela. E aí comecei a olhar a nossa vida em volta, que era o encarceramento do presidente Lula e a luta para libertá-lo. Então pensei, já que eu pintei essas telas para a Lucinha, eu posso também pintar algumas telas do Lula, referente ao Lula. Então, peguei esta tela do Lula, que reproduzia ainda ele no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele estava lá, onde ele tomou a decisão de se entregar, que o povo em volta não queria que ele se entregasse. Pedia, não te entrega, Lula, não te entrega. Daquele histórico episódio, né? Antes dele ser preso. Isso. Então aqui está todo o povo lá no sindicato, e ele fez uma passeata, né? Lá, eu não sei a data dessa passeata. Foi antes da prisão dele, mas foi também naquela localidade. Então eu fiz a primeira tela com essa intenção
né, Lula e o povo brasileiro, uma canção de amor, porque existe uma paixão muito grande do povo brasileiro em relação ao Lula e do Lula em relação ao povo brasileiro. É uma unidade muito grande entre a liderança e os liderados. É uma unidade de liderança e uma unidade de luta. De luta, exatamente. Então foi isso que eu quis colocar aqui, né? Tanto por ser lá em torno do sindicato, próxima à prisão dele, um pouco antes. E depois eu aproveitei essa mesma situação para pintar outras telas, né? No caso, essa é a segunda tela, que Esta fala sobre a opressão de classes e exatamente os agentes que deram um golpe de Estado em 2016 no Brasil. exatamente. Então, essa tela aqui, essa que eu já coloquei, mais essa e mais as outras que eu vou mostrar, elas fazem uma composição que fazem parte da campanha Lula Livre, a campanha pela libertação de Lula. E aqui eu coloco os elementos em torno do Lula, os elementos que levaram um homem inocente a ficar encarcerado, sendo condenado como bandido, como corrupto e como ladrão, coisa que o Lula não era, e eu estava convencida disso, como todas as pessoas próximas de Lula, ou mesmo mais distantes, sabem que ele é inocente. Então, essa luta era uma luta por um homem inocente, mais do que ser a luta pelo Lula ou por um ex-presidente, muito mais do que isso, era uma luta porque um inocente estava sendo condenado, e que nos remete, historicamente, há muitos anos atrás, a um inocente também que foi morto na cruz, que todos conhecem como Jesus Cristo. Qual era o crime de Jesus Cristo? Era lutar pelos explorados, lutar pelos famintos, lutar pelos que não tinham oportunidade, pelas prostitutas, pelas adúlteras, por toda essa tragédia que tem atrás de uma sociedade dividida em classes, né? E a gente sabe que dentro da sociedade burguesa sempre aconteceu esse tipo de injustiça. Sempre aconteceu, sempre. Temos muitos exemplos, né, como o dos italianos Sacco e Vanzetti, o do francês Dreyfus, e muitos outros, né, que foram presos de forma injusta e tiveram as suas prisões manipuladas pelo Estado burguês, né? Certamente. E eles foram presos todos, inclusive o Sacco e o Vanzetti, além de ter sido presos, foram executados na cadeira elétrica, né? Essas histórias todas, elas estão personificadas aqui no Lula, na figura dele, e no caso, nesse caso especial, dentro dessa tela. Porque aqui tem as Forças Armadas brasileiras, e as Forças Armadas brasileiras que não são patriotas, porque não defendem um Estado democrático popular. As Forças Armadas não defendem o povo. As Forças Armadas concordam com o roubo do nosso petróleo, que é patrimônio nacional, então elas, de certo ponto, elas concordaram com esse roubo, com essa transferência dessa grande riqueza que ia ser utilizada pelo Lula, né? E pela Dilma, 100%, todo o dinheiro proveniente do petróleo seria usado para a saúde e para a educação. Isso foi colocado, foi dito e foi feita essa lei. E, no entanto, os militares que apoiaram esse golpe que aprisionou Lula, eles estão aceitando o roubo do nosso petróleo, que é o patrimônio nacional, que os militares teriam por obrigação e dever defender. Mas não, eles estão ajudando a entregar para os Estados Unidos e outras petroleiras internacionais, como a Shell,
como a Exxon, como a Chevron e tantas outras, né? A norueguesa também lá no Não meio. só o petróleo, como também a base de Alcântara, que é uma base militar Isso, estratégica, e agora vem o resto da entre entrega muitos do nosso outros patrimônio. entregas, né? Minério do nosso Isso, país, que está sendo sim. entregue desde Pela a Vale época do Rio Fernando Doce, Henrique e que por Cardoso. consequência de uma administração que não é patriótica, é só para obter lucro, aconteceu esses desastres em Mariana, em Brumadinho, por conta desse tipo de exploração, que é uma exploração imperialista, onde eles carregam os lucros e deixam aqui os buracos vazios e as tragédias que repetem a colonização da América Latina, quando eles carregavam toda a prata da Bolívia, de Potosí, né? Carregavam o café cubano, o açúcar cubano, o café brasileiro, o cacau, o ouro, carregavam tudo para as Europas, toda a prata da Bolívia, e assim nós estamos sendo roubados há mais de 500 anos, né, pelos brancos europeus. E é nisso que a gente acha, pelo menos todos nós que fomos presos, a gente sempre considerou, já no golpe de 64, essa atitude antipatriótica das Forças Armadas, que rasgaram na primeira lei da ditadura, quando foi o Castelo Branco, a primeira lei foi rasgar a lei de remessa de lucros, que essa foi o verdadeiro motivo do golpe de 64. E não porque os comunistas iam tomar o poder. Os comunistas não representavam perigo. Agora, representava que aquela lei da remessa de lucros do João Goulart, organizando os lucros das empresas estrangeiras, aqui uma parte ficaria aqui no Brasil, para quê? Para aplicar aqui no Brasil, em desenvolvimento do Brasil, em desenvolvimento do nosso parque industrial. Os militares, eu posso dizer que eles foram ignorantes, porque não perceberam isso, mas é muito difícil achar que um general, um capitão, um coronel seja tão ignorante que não tenha enxergado isso. Seja tão ignorante que não tenha enxergado o roubo do nosso petróleo. Eles fazem isso porque eles são da classe dominante, todos eles. E dá para fazer um paralelo com a lei da remessa de lucros, o do João Goulart, Sim. que fazia com que uma parte considerável dos lucros das empresas estrangeiras que estivessem no Brasil, esse lucro ficasse no Brasil. Para ser exatamente o governo da época, o do João Goulart, fazer as melhorias sociais no país, para o povo brasileiro. E no golpe de 2016, o paralelo que dá para se fazer é em relação ao petróleo, né? Aos 70% de lucro do petróleo que o governo do Partido dos Trabalhadores determinou que seria investido em saúde e em educação para o povo brasileiro. 100% desses 70% seria para saúde e educação. Quer dizer, o brasileiro estaria muito melhor se houvesse a continuidade com o petróleo nosso, uma riqueza extraordinária que estaria servindo ao desenvolvimento do Brasil, mas foi interrompido por um golpe, e esse golpe foi totalmente apoiado pelos generais, pelos oficiais, pelas altas patentes, né? E pelas forças externas. Não é à toa que nós vemos no quadro, nessa pintura, ela é pequena, mas a bandeira, né, dos Estados Unidos aparece nas elites, né? E no braço ali da Força Armada e da Justiça. Exatamente, né? O que simbolizar, colocando a bandeira dos Estados Unidos aqui, a submissão de todo esse poder burguês que cerca o Lula, e que, cercando o Lula, está cercando, por consequência, o povo brasileiro, porque o Lula representa, ele tem 80% de preferência eleitoral, né, no povo brasileiro. Ele foi o presidente que saiu com essa aprovação. Então, essas armas não são dirigidas só para o Lula, são dirigidas a todos nós, como povo e como nação. E todo esse poderio aqui se reflete nas armas, se reflete na submissão aos Estados Unidos, se reflete a justiça brasileira, que condenou um inocente, que manipulou a justiça para forçar a barra para achar um crime contra o Lula. Como eles não achavam, eu tenho a impressão
que ocorreu o seguinte: eles imaginaram, um metalúrgico, um pobre lá do Nordeste, claro que se chega na presidência vai pegar dinheiro, vai roubar, porque se eu tivesse lá, eu também ia roubar. Então eles julgaram o Lula por eles, que se eles estivessem lá, eles roubariam. Então se o Lula estava, também ia roubar. É o que quem chama o Lula de ladrão é porque é ladrão. No fundo, se tivesse na posição do Lula, certamente se corromperia. Mas Lula não é desse tipo, como tem muito brasileiro que acha bolsa por aí cheia de dinheiro e entrega em alguma repartição. Outros acham volumes importantes e entregam, não ficam com o produto, com aquilo que não foi roubo, foi achado. Mas mesmo assim, isso na época que estavam condenando Lula, eu pensei, não, mas o brasileiro não é como Lula, e Lula é brasileiro. E tem tanto brasileiro que acha montanhas, bolsas e malas de dinheiro e entrega. Eu disse, o Lula é esse povo brasileiro, porque eu também sou assim, né? Se eu ver uma situação acontece comigo, que já aconteceu, eu devolvo o dinheiro. Exatamente. O Lula ele faz parte exatamente do povo trabalhador, porque ele veio da classe trabalhadora. Exato. E por isso que ele manteve essa honestidade, onde até hoje não houve nenhum tipo de prova exatamente contra ele, provado. Exatamente. Que, né, não existe prova concreta. O que existe são notícias falsificadas, manipuladas, notícias de jornal, né, coisas nessa linha, que Da querem Rede Globo, condenar ele até da Rede hoje. Globo, da Folha de São Paulo, Isso. do Estadão. Querem condenar ele Record. a partir de coisas criadas, inventadas. Que eu coloquei a Rede Globo aqui, toda a mídia burguesa, que é uma mídia que adultera as notícias de acordo com seus interesses. Então a Rede Globo ajudou a crucificar o Lula, ajudou a crucificar e vai crucificar, como crucificou José Dirceu, e vai, como na época do Brasil, que começava a ter uma noção de nacionalidade, sacrificaram Tiradentes. Tiradentes foi outra figura, ele chamou para ele toda a culpa e disse, 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela independência do Brasil, né? Ele assumiu a culpa de todos os seus companheiros e só ele foi condenado à forca. A gente viu a violência do Estado colonizador português em cima de um indivíduo como Tiradentes, que estava lutando pelo quê? Para diminuir o imposto do ouro, que era a quinta parte do ouro tirado aqui, iria levado para Portugal, né? A mesma coisa acontece com a gente hoje, através da nossa dívida externa, que grande parte da nossa dívida externa deveria ficar aqui no Brasil. Ela está errada, essa nossa dívida está cheia de erros, está cheia de contratos fraudulentos, e nós estamos pagando coisas absurdas dessa nossa dívida, muito mais alto do que a derrama da época do Tiradentes, que era a quinta parte do ouro. Então isso tudo faz parte da história do Brasil, que eu acabei me envolvendo, tanto como cidadã e como pintora também. Outros agentes que aparecem aí no quadro são a questão das igrejas evangélicas, Sim, né? Os batedores de panela, que é o povo manipulado, isso, né? Que foi manipulado pela mídia. Exatamente. E o símbolo da liberdade, que é muito utilizada hoje em dia pela empresa Avan. Que é a Estátua da Liberdade. Da liberdade, que não existe. Cópia. É uma cópia Dos Estados Unidos e que não existe, na verdade, liberdade alguma. Isso, exatamente. É apenas uma enganação, uma manipulação que é feita. Então, as igrejas, a fé religiosa, ninguém é contra a fé religiosa. É um respeito que a gente tem que ter a quem acredita que de uma pedra vai sair leite, a quem acredita que de um deserto se consegue água e um maná, de quem acredita que através de um esforço a gente pode receber igualdade. A gente sabe que não, que essa é uma luta muito grande pelo Estado e pelas vias institucionais, nós nunca vamos conseguir igualdade.
Isso foi um dos objetivos da Revolução Francesa de 1789, burguesa e capitalista, que iludiu os trabalhadores com a bandeira da igualdade. E essa igualdade, até hoje, nunca atingiu as classes trabalhadoras. Isso é a questão da fé e da crença. Uma crença na igualdade, nas bandeiras revolucionárias de 1789, e que não se concretizaram. E a religião como manipulação das consciências, né? Quando o povo está sofrido, ele se pega com Deus, que só vê a saída em Deus, né? A saída pela religião. No entanto, essa crença religiosa foi apropriada por muitas igrejas desonestas, que não são todas, que a gente sabe que tem muitos que estão aí até se pronunciando contra esse comportamento, essa manipulação, mas muitos manipulam as pessoas para receber o dízimo e entesourar esse dízimo, descumprindo uma grande lição que Jesus deixou quando ele entra com um chicote dentro do templo. De lá ele expulsou os vendilhões do templo, pedindo ou dizendo a ele: não façais comércio aqui na casa de meu pai. E esse comércio dentro da casa do Pai, Deus religioso, Jesus, continua até hoje de uma forma indecente e absurda também, né? E essa manipulação religiosa está expressa aqui através desse símbolo da cruz, a manta que desceu o corpo de Jesus, a Bíblia, né? E aqui os elementos da justiça. Aqui é uma estátua da justiça lá de Brasília, um pedaço dela. Aqui o martelo com uma almofadinha, a estátua da liberdade, os batedores de panela, e aqui a Fiesp, os empresários brasileiros que obtêm os maiores lucros às custas do trabalho do escravo, do índio, do brasileiro pobre, do trabalhador, dos proletários, né? E de forma camuflada a bandeira dos Estados Unidos, que representa o imperialismo e o mal maior, porque se não fosse o imperialismo, não haveria golpe, não haveria uma mídia corrupta, não haveria uma força armada subserviente, houve, assim, uma justiça comprada. Um conluio entre a classe dominante brasileira, que é representada pelo PMDB da época, hoje MDB, mas é o mesmo partido das mesmas pessoas, o PSDB, os democratas, o DEM, o Partido Progressista, o PP, e vários outros menores, né, que se juntaram e aceitaram toda aquela pantomima, aquela palhaçada, fazendo o impeachment da Dilma também sem provas e sem crimes, que foram 2 pessoas condenadas e sacrificadas nesse golpe, o Lula e a Dilma Rousseff. A Dilma não foi presa porque a Dilma não representava o capital político que o Lula representa. Se ela representasse, certamente ela seria sacrificada também, ou presa, ou assassinada, né? Então, isso é o que a gente vê aqui representado nessa tela. E eu também botei umas franjinhas aqui na bandeira norte-americana para simular que esse império está chegando no seu final, que felizmente ele vai ser derrocado. Então, todo esse esforço e todo esse sofrimento imposto ao povo brasileiro não vai salvar os Estados Unidos da sua decrepitude, do seu desmoronamento, que já está perto de acontecer por causa das crises internas ao sistema capitalista. Houve uma crise em 2008, da qual os capitalistas não se recuperaram totalmente, e ela está novamente atuando a partir de 2014 para cá. Então, é uma crise que ainda não foi solucionada. E provavelmente nós vamos ter dias difíceis, de muita fome, muito sofrimento, porque aquilo que a gente tinha está indo para lá, para os bancos. Está sendo roubado para exatamente manter esse sistema por mais algum tempo. Isso. E aqui temos mais uma referência também à questão do Lula, que é essa tela que eu fiz aqui, que representa o seguinte:
aqui nós temos as correntes, as grades, porque eu também fui prisioneira, então a ideia de prisão para mim é muito consubstanciada nas grades, né, e nas correntes, porque era isso que eu tinha pela frente. Mas Lula também esteve acorrentado e continua acorrentado. O fato dele estar solto, ele não está livre, não. A qualquer momento ele pode inventarem alguma coisa, que está muito difícil de manter o Lula preso, mas as classes dominantes têm muito medo do Lula, né? Medo do poder que ele encarna, que é o poder do povo brasileiro. E aqui eu coloquei também de novo as bandeiras norte-americanas, né, com a franjinha ali para mostrar que já é um império em decomposição. Esfiapadas. Esfiapadas, é. E essa pergunta, porque quando essa tela foi pintada, o Lula ainda estava preso. E eu estava trabalhando com essas telas na campanha do Lula livre, né? E aí eu coloquei, será que essa prisão vai ser perpétua? Botei um ponto de interrogação pintada de vermelho, porque esse vermelho representa a esquerda, representa a luta, representa o nosso sangue, a nossa energia como povo brasileiro. Então eu tinha uma quase que certeza de que Lula não seria libertado através da justiça, seria libertado através do povo brasileiro indo lá e abrindo as portas da prisão para ele. Então foi isso que eu quis significar nesta tela. E para terminar, né, eu vou colocar aqui uma tela que eu fiquei muito chocada quando eu vi a foto do Lula, quando ele foi levado para o enterro do seu neto, que também há uma suspeita de que o neto dele foi assassinado, que ele entrou com uma doença simples num sistema de saúde pública e, de uma forma sem explicação, ele foi escrito lá, foi escrito que ele tinha uma meningite terrível, né, galopante, que em função dela ele teria morrido, mas que parece que esse laudo não correspondia à verdade, que a doença dele não era aquela, mas eu tenho a impressão que a família de Lula assim, não quis mais tocar nesse assunto, como diz a nossa taça de fel, já está mais do que lotada, mais do que transbordando, então nós não queremos mexer nisso. Então aqui está Lula, ele estava numa foto muito amargurado, mas eu não sei por que eu pintei uma tela, acabou saindo, eu não fiz esforço para isso, saiu um Lula determinado, um Lula controlado, um Lula de pé, né, cercado por 7 militares. 1, 2, 3, aqui tem o ombro de 4, aqui tem a cara de outro 5, aqui tem provavelmente um agente da CIA ou qualquer escritor, e aqui um soldadinho. E uma mão do povo brasileiro aqui, Lula, conta com a gente. Essa tela não está terminada, falta eu ainda terminar, mas está em confecção, porque a história segue, a vida segue. E da mesma forma aparece aí na tela, muito claro, os elementos relacionados ao mal maior, que é os Estados Unidos. Imperialismo norte-americano. Aqui eu quero dizer sobre o imperialismo norte-americano, que muita gente fica extasiado porque acha que o americano é muito inteligente. Não é, ele é ladrão, ele é pirata. Estados Unidos é um país pirata, um governo pirata, para não dizer o povo, mas é o povo que elege e concorda com aquele governo, então porque o povo também é pirata. Eles se beneficiam do roubo de mais de 40 países que os Estados Unidos exploram. Aqui na América Latina nós estamos vendo, está na cara, né, o golpe no Chile em 73, sob comando dos Estados Unidos, a Operação Condor aqui no Cone Sul, que cometeu vários crimes de assassinatos, de prisões arbitrárias, de sequestros, né? Como eu fui sequestrada em plena Avenida São João, em São Paulo, e também não cometi crime nenhum, não assaltei banco, não matei ninguém, não roubei ninguém, não estava fazendo nada ilegal, mas mesmo assim eu fui presa, torturada, poderia ter morrido,
e condenada ganhei a pena máxima do meu artigo da Lei de Segurança Nacional. Talvez por isso que eu me projetei no Lula, porque eu também fui presa, torturada, condenada, inocente. Injustiçada. Injustiçada, como a maioria do povo brasileiro. Então, eu me identifico com Lula nessa questão e talvez por isso eu tenha pintado essas telas.